Hello my friends, welcome back to this channel. I'm Carlino Almeida e o assunto da aula de hoje é um assunto muito interessante que a gente vê muito na escola a vida toda. É o verbo to be. Então nesse segundo vídeo dessa série Inglês a partir do zero, a gente vai aprender sobre o verbo to be. Primeiramente, o que significa o verbo to be? O verbo to be, pessoal, nada mais é que o verbo ser ou estar em português, ok? Então, como que a gente analisa isso? Primeiro, vamos lá. O verbo to be, ele significa ser ou estar, né? E ele acompanha esse to para indicar que o verbo ele não está conjugado. Ou seja, é igual ao português que a gente tem aqui, ser, né? Ou estar. A partir do momento que eu conjugo esse verbo, que eu uso ele combinando com o pronome, eu não vou falar eu ser. Eu vou falar eu sou. Você é, né? Então o inglês também tem essa conjugação. E quais são as formas que ele pode ser conjugado? Então eu vou pôr aqui as 3 formas que ele pode ser conjugado no presente. Então a primeira é am, a segunda is e a terceira are. Ok? Então repeat, am, is, are. Ok? Então o verbo to be conjugado ele pode assumir essas 3 formas no presente. Tá? E como que funciona? Vai depender do pronome, vai depender do sujeito que está acompanhando esse verbo. Então, como a gente aprendeu no outro vídeo, no vídeo passado, os pronomes pessoais, se você ainda tem dúvida, dá uma olhada no vídeo, tá? E aqui, então, começando pelo primeiro pronome I, né, que significa eu. Então, como que fica a conjugação do verbo to be para o pronome I? O verbo to be vai ficar am. I am, ok? Então, ele vai ficar I am. Então, o segundo que a gente vai ver aqui vai ser o pronome he, ok? He, que é ele, né? Vamos lá, he, she, it. Vou fazer assim para facilitar para vocês, pessoal. Então, ó, o pronome he, she, it, né? Todos eles significam ele ou ela, né? Então, ele para pessoa, ela para pessoa, e it, que é ele ou ela para coisas ou animais. Então, ele, pessoal, para eu falar ele é, vai ser he is. Ela é, she is. Ele ou ela é, it is. Então, quando for no singular para verbo to be, pessoal, sempre vai ser is, né? É em português, é. Ok? Aí temos, então, o pronome we, que é nós. E para conjugar, então, o verbo to be para o pronome com o pronome we, vai ser are. Então, we are. O are, pessoal, sempre vai ter a ideia de plural. Então, se vocês pensarem em are, tenta associar com plural que vai funcionar. Então, quando we, nós, plural, né? You, vocês. Só que o you também pode ser você, no singular. Mas ele funciona da mesma forma. Então, you are, tanto no singular quanto no plural. E they, plural, né? They, eles, são, are. Então, nós somos, vocês são, você é, pode ser também, eles são, ok? Então vamos lá. I am, repeat, I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ok? São essas 3 formas que o verbo to be pode ser conjugado no presente. Mas, vamos lá, ele pode também ser apresentado de uma forma contraída, que é muito comum a gente ver isso no dia a dia, usar no inglês falado, ou até mesmo escrito você vê também, que é uma forma para aumentar a fluência, facilitar a fluência na hora da fala. Que ao invés de você falar I am, você pode falar I'm. Então, I am, I'm. Ao invés de falar he is, você pode falar his. Então, repeat. He is, his, né? She is, she's. It is, its. Estão percebendo a diferença? É para facilitar a pronúncia, tá? No meio da frase. Então, it's, aqui, we are,
we're, ok? You are, you're, they are, they're, ok? They're. Então vamos lá. I'm, his, she's, it's, we're, you're, they're, ok? E vamos dar um exemplo então para cada situação. Então eu posso falar I am Carlino. Eu sou Carlino. Então o verbo to be ele pode significar um estado, ele significa estado, né? O estado permanente ou um estado temporário. Então, por exemplo, I am Carlino. Este é o meu nome, então é um estado permanente meu. Mas ele também pode significar I am teaching English. O que eu estou fazendo agora? Eu estou ensinando inglês. É um estado momentâneo, um estado temporário. Então, he is George. He's George, né? Ou então, he is a doctor. Ele é um médico, ok? Ele é um médico, né? He's eating chocolate. Ou então, ele está, né? He's eating chocolate. Ele está comendo chocolate. She is my sister. Por exemplo, ela é minha irmã. Ou então, she is studying Spanish. Ela está estudando espanhol. É o estado temporário dela, né? It is my dog. Ele é meu cachorro, né? Ou então, para eu falar que ele está, it is drinking milk. Ele está bebendo leite, tá? Então, sempre pensa assim, que o verbo to be ele pode ser tanto um estado permanente, né? Ser, ou um estado temporário, né? Que ele está fazendo algo naquele momento, ok? We're, né? Pode ser também. Então, por exemplo, we are cousins. We're cousins, né? Nós somos primos, ok? Primos. Ou então, we're driving a car, ok? Nós estamos dirigindo um carro, ok? Agora para o you, tanto para você ou vocês, né? Singular ou plural. You are my best friend. You are my best friend, ok? Então você é meu melhor amigo. Ou então, you're working a lot. You're working a lot. Vocês estão trabalhando muito, ok? E nosso último exemplo aqui, they. Então, they are my sisters. Elas são minhas irmãs, né? Ou então, they are traveling to China. Elas estão, ou eles estão, viajando para a China, ok? Então aqui são exemplos, pessoal, de tanto aplicação com o verbo sendo, significando ser, ou significando estar, ok? Alguns exemplos aí para vocês. Aí a próxima coisa que a gente vai ver vai ser negative form of the verb to be, que é a forma negativa do verbo to be. Então o que acontece, pessoal? É bem simples em inglês como você faz a forma negativa do verbo to be. Se você entendeu como funciona a afirmação, vai ser muito simples a negativa. Para você transformar em negativa, você vai adicionar not depois do verbo. Olha que legal. Então, como que eu falo? Se eu sei falar, por exemplo, I am a student, né? Se eu sei falar que eu sou um estudante, eu vou saber falar como eu não sou um estudante, né? Então, por exemplo, vou pôr aqui então.
I am, e vou adicionar então not. Então vai ficar, por exemplo, I am not a student. Olha que legal. Então, se eu sei falar eu sou, em inglês eles vão pensar mais ou menos assim, eu sou não. É mais ou menos, é diferente do que a gente pensa em português, mas não é tão complicado. A gente acostuma. Então, I'm not, eu não sou, ou eu não estou. I'm not a student, né? Então, se eu falo she is, ela é. Como que fica então para falar ela não é? She is not, né? She is not. E aí, por exemplo, she is not my mother. She is not my mother. Oops. Que é my. Ok? Então, olha que simples. Você vai adicionar o not na frente do verbo to be e ele vai ficar na negativa. Também temos, pessoal, a forma contraída. Então, vamos lá. Contraction. Contraction form. Como que fica a forma contraída na negativa? A gente vai adicionar esse NT, ok? Vou dar um exemplo aqui. Só que ele não existe pro primeiro aqui. Ele não existe pro I am. O I am sempre vai ser I am not, ok? Não vai ter a forma contraída dele. Então vamos pôr um tracinho aqui. Mas pro she is not, temos a forma contraída. Então, she is, ela é, né? Adiciona a forma contraída aqui. She isn't. Então, repeat. She isn't. She isn't. Né? Um somzinho de Z. She isn't. She isn't my mother. Ok? Então, é bem comum. Você pode ouvir she is not my mother. Ou então, she isn't my mother. E a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui. He isn't my brother, tá? Então funciona da mesma forma. It isn't my dog, por exemplo. Vou dar outro exemplo aqui usando então o are. Então we, né? We are, nós somos. Para falar nós não somos, we are not. Então we are not neighbors. Repeat. Aqui, pessoal, repitam aqui. Então, we are not neighbors. Neighbors, vizinhos, ok? Então, você pode falar we are not neighbors. Ou então, aren't, né? Ó, adiciona então we are e adiciona o N apóstrofe T. We aren't neighbors. Olha que legal. Então você pode, para transformar na negativa aqui, só vai pôr we aren't neighbors. E assim por diante. Pro you aren't my father. Exemplos bem simples, mas é só para pegar o jeito de usar na negativa, ok? Ou então, they aren't my friends. Ok? Exemplos simples aqui. Eles não são meus amigos, ok? Eu espero que vocês peguem a ideia de como funciona. E a última coisa que a gente vai ver a respeito do verbo to be vai ser na interrogative form. Interrogative form. Que nada mais é, né, que fazer perguntas em inglês usando o verbo to be. Beleza, então o que a gente aprendeu? Só para revisar. A gente aprendeu como falar na afirmativa, aprendeu na negativa e agora a gente vai aprender na interrogativa. Como que eu falo? A primeira coisa, você tem que lembrar como você afirma. Então, por exemplo, I am a student. Por exemplo, eu sou um estudante, ok? Para eu transformar essa frase em uma pergunta em inglês, eu vou usar da seguinte maneira. Eu vou precisar inverter o verbo com o sujeito. Então, em português, a gente usa a entonação, né, para fazer uma pergunta. Eu sou um estudante. Estou afirmando. Se eu quiser transformar isso numa pergunta, eu sou um estudante, né? Mas em inglês, além da entonação, você tem que fazer essa inversão.
do verbo com o sujeito. Am I a student? Então, olha, para você afirmar, né? I'm a student. Estou afirmando. Mas se eu quiser perguntar, eu tenho que inverter o verbo com o sujeito. E aí ele vira uma pergunta. Então vamos para um exemplo aqui. You are driving a car. Estou afirmando. Você está dirigindo um carro. Então como que eu faço essa frase virar uma interrogação? Eu vou inverter o verbo com o pronome. Então eu vou começar aqui. Are you driving a car? Então vamos lá? Como que eu faço a pergunta? Are you driving a car? Né? E aí, então, eu fiz uma pergunta. Como que eu vou responder? Se for na afirmativa, eu vou responder Yes, I am. Né? Sim, eu estou. Então, ó, se alguém me perguntar Are you driving a car? Você está me fazendo essa pergunta. Se for na afirmativa, eu vou responder Yes, I am. Ou então na negativa, No, I'm not. Ok? Próximo exemplo. She is baking. Ela está assando. Ela está assando um bolo. She's baking a cake. She's baking a cake. Ok? She's baking a cake. Ela está assando um bolo. Se eu quiser, então, transformar essa frase numa pergunta, eu vou inverter o verbo com o sujeito. Is she baking a cake? Is she baking a cake? Aqui fiz a pergunta. E aí, como que eu vou responder, né? Se for na afirmativa, yes, she is. Sim, ela está. Mas se for na negativa, no, she isn't. Por exemplo, como a gente viu usando a forma contraída, você she's not, no, she's not, ou no, she isn't. Só mais um exemplo então. Vamos lá. We are studying English. Estou afirmando. We are studying English. Como que eu vou transformar isso numa pergunta? Né? Vou inverter, então, o verbo com o pronome. Olha que legal. Are we studying English? Aqui, pessoal, eu usei we para dar esse exemplo porque realmente eu quero chamar atenção para uma coisa. Tomem cuidado, prestem atenção a quem vocês estão perguntando. Quem faz parte daquela pergunta. Então, por exemplo, quando você usar we, nós, né? Nós estamos estudando inglês. Se essa pessoa estiver perguntando para alguém que faz parte desse grupo, né, desse nós, se eu, por exemplo, eu e meu irmão estamos estudando inglês, e a gente, se eu perguntar para ele, estamos estudando inglês, né? E então ele vai responder yes, we are, certo? Porém, tem o caso que se eu posso perguntar para alguém de fora, para uma pessoa que não faz parte desse grupo, não faz parte do nós. Então eles vão responder yes, sim, vocês estão, né? Então eles vão responder yes, you are. Então é essa situação que você tem que pensar para responder. Então, e na negativa, no, we aren't, ou we are not. E aqui, se for uma pessoa fora do grupo que você estiver perguntando, né, que não faça parte do nós, no, you aren't, por exemplo. Então, pessoal, esses são alguns exemplos que eu dei para vocês de como usar o verbo to be na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Vale a pena vocês pegarem e praticarem, porque quanto mais praticarem, melhor vocês vão ficar. Quanto mais repetir, mais falar, mais ouvir, melhor vocês vão ficar em inglês. Então, a minha dica para vocês são essas. E se você gostou, dá um like nesse vídeo, curta o canal, siga o canal para que vocês recebam as notificações dos próximos que estão por vir. Eu vou disponibilizar também, pessoal, no grupo do Telegram, um material de apoio. Então, nesse material vai ter um resumo de tudo que a gente viu hoje e também exercícios para vocês praticarem. Espero que gostem e fiquem ligados para os próximos vídeos que vamos postar. Thank you very much. See you next time.